Glória a Deus, vamos para a mensagem então. Lembrando que nós estamos na série de mensagem É Pecado ou Não, onde temos tratado de alguns assuntos polêmicos, controversos, e tirando essa dúvida se é pecado ou não. Hoje nós iremos falar sobre dança, festas e shows. É pecado ou não? Então, meu irmão, antes de eu entrar nos textos, eu estava pensando nesse assunto, e por um acaso, essa semana eu assisti um documentário no Netflix, de um músico brasileiro muito famoso, que já gravou mais de 6.700 músicas, de todos os estilos, um percussionista brasileiro, que já tocou com todos os grandes nomes que você imaginar da música, desde Michael Jackson, Madonna, os mais antigos aí vão lembrar, Earth, Wind & Fire, todo mundo que você imaginar ele já gravou. Teve um determinado momento que ele estava falando da origem dele, que ele nasceu no Rio de Janeiro, e ele falando sobre a percussão em si, e ele falou que às vezes frequentava alguns centros justamente porque ele gostava do tambor, do instrumento em si. E aí mostrou um outro artista famoso, que é o Carlinhos Brau, e eles até entraram lá, mostrou eles entrando num terreiro, e o Carlinhos Brau falando na importância do tambor para a questão de descer o espírito, uma coisa está relacionada com a outra. E eu fiquei pensando nisso, olhando ali a história daquele homem. Então, um homem que nasceu numa pequena cidade do Rio de Janeiro e chegou aos grandes palcos. E ouvindo isso, falar sobre a importância do tambor, e eu comecei, e me veio um insight, e eu comecei a pensar e lembrar de tudo aquilo, desde a origem do mundo. Quem criou o universo, meu irmão? Quem criou o mundo? Quem foi? Quem criou, meu irmão? Lembrando que hoje é um culto que você pode falar, perguntar. Quem criou tudo? Deus. O diabo, vocês sabem, era um anjo de luz, sim ou não? O diabo estava lá, foi criado por Deus. Inclusive, quem não sabe, o diabo foi criado por Deus, amém? O diabo estava lá, subiu algo nele, no coração dele, e ele quis ser maior que Deus, e por isso foi expulso, amém? A partir daí, meu irmão, o diabo está agindo no mundo que a gente fala, no planeta Terra, aqui, no nosso mundo que vivemos. A partir desse momento, a gente sabe que tem coisas que são dele e a gente se escandaliza com muitas coisas. Mas eu te pergunto, o diabo cria alguma coisa? Cria? O que o diabo faz? Só copia. Desde quando ele caiu, a arte dele é copiar, é imitar. Ele só copia. Porque ele viu lá no céu o que Deus fez. Ele viu que as coisas que Deus criou eram boas. E para tentar seduzir os homens, o que ele faz? Ele pega aquilo que ele lembra que é bom, que vai chamar a atenção dos homens, e ele, o que ele faz? Deturpa um pouquinho e faz do jeito dele, mas ele não cria nada. Quem criou todas as coisas foi quem? O nosso Deus. Então ele tenta iludir os homens com essa falsidade, com essa coisa ilusória, porque original é só Deus e tudo que vem dele. Então,
nós que estamos aqui hoje, que servimos a Deus, não precisamos, como eu estou falando que eu assisti, de tocar um atabaque, tocar um instrumento para o santo descer. Ou você precisa disso? Eu não preciso disso. Eu não preciso tocar um instrumento para que o santo desça. Por quê? Porque hoje o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o que ele fez? O que ele fez? Desceu e habita em onde? Em nós. O tempo todo, a hora que você quiser, Ele está ali em você. Você não depende de algo externo para que aconteça naquele momento que você realizou algo específico, você consiga que a divindade desça sobre você. Não. O Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas. Amém? Todas as pessoas. Todos aqueles que buscam, o Espírito Santo está aqui. Eu não preciso esperar, porque isso foi mostrado também, chegar uma época do ano para que eu possa extravasar. Que época é essa? Carnaval. Eles esperam um ano todo para que chega nessa época você possa extravasar. Sabe? Colocar tudo para fora. Extravase, dança, curta, faça o que você quiser. Eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu posso me alegrar o tempo todo em Deus. Eu tenho esse privilégio de me alegrar em Deus o tempo todo. Eu não preciso esperar um ano inteiro para uma determinada festa aonde eu posso extravasar. Porque eu posso extravasar aqui na presença de Deus. Eu posso me alegrar em Deus, desfrutar de tudo aquilo que Ele criou. Então eu posso sim dançar na presença de Deus, cantar na presença de Deus, pular na presença de Deus. Mas repare bem, por que parece que nós vivemos invertido dessa realidade? Por quê? Porque parece que é proibido isso, não é? Parece que assim é um absurdo. É um absurdo a gente extravasar na presença de Deus. Por que quando chega aqui a gente é tímido? Por que quando chega aqui você não extravasa, você não pula, você não dá o máximo, você canta, mesmo que for desafinado, você grita, você, sabe, extravasa. Se entrega por inteiro, por quê? Parece que é a gente que é privado de tudo, como se o diabo fosse o criador de tudo, e a gente foi colocado de fora, e nós estamos privados. Então nós chegamos aqui acanhados, eu não posso fazer nada. Sendo que é o contrário, meu irmão. Quem criou tudo foi Deus. O diabo é que foi colocado para fora. É o diabo que está fora. É o diabo que realmente está privado. Não é você. Quem domina é o nosso Deus. É o diabo que foi expulso. E por que chega aqui a gente é tão tímido? Por que a gente às vezes se escandaliza? Se vê alguém dançando na presença de Deus, pulando, ou às vezes vindo com um certo ritmo, tocando de uma outra forma, a gente fala, não, peraí, isso é do diabo. Por quê? E durante anos, teve muitos instrumentos que eram demonizados, como a bateria. A bateria era demonizada, isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo, a igreja não pode ter bateria. Peraí, quem criou? Nós vamos ler textos, vocês vão ver, quem que criou? Foi Deus. Quem criou? Quem é o original? Quem é que está copiando, imitando tudo? Porque você percebe, nessas religiões, o que eles fazem? Oferecem sacrifícios
animais. Mas aonde que começou essa história? Quem começou com isso? Fala para mim. Quem? Quem? Foi Deus. Leia lá o Antigo Testamento. Mas a gente superou isso, não é? Chegou o tempo que Jesus falou, ó, eu vou ser o sacrifício definitivo, você não precisa mais oferecer mais nada. Só que aí o diabo faz o quê? Leva as pessoas para uma ilusão, aonde eles voltaram ao passado. E eles têm que fazer coisas que já foi ultrapassada, obsoleta, não existe mais. Você está entendendo, meu irmão? Então quem está privado, meu irmão, é todo aquele que segue Satanás. Ele sim não tem liberdade. Você tem liberdade na presença de Deus. Amém? Agora a gente pode começar a falar. A Bíblia condena a dança? Quem acha que a Bíblia condena a dança? A dança aparece na Bíblia, meu irmão, de diversas formas, tanto positiva quanto negativa. Então a gente vai ver aí, ó, primeiro texto, hoje não vai funcionar o telão, então você vai ter que procurar na sua Bíblia. Êxodo. Êxodo 15, 20. Diz assim: então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e... fazendo o que aí, meu irmão? Dançando. Tamborim e dançando. Você já não viu isso aí? Hoje em dia você já viu isso aí, não viu? Você sabe o que é um tamborim? Tamborim é aquele instrumento, lógico, hoje não é tão igual, mas a origem é a mesma. Aquele instrumentinho pequenininho que você põe uma baquetinha e você começa... Saíram dançando, celebrando uma vitória. Pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram tocando tamborins e dançando. Quem copia as coisas, meu irmão? Porque isso aqui é coisa de carnaval, sim ou não? Não é? Quem copia? O diabo. Começou com Deus. Aí o diabo pega e fala, não, agora vamos pegar. Ó, eu vi que deu certo. O que o diabo faz? Eu vi que deu certo, eles se alegram. Os homens se alegram. Eles têm isso dentro deles. Eles se alegram em Deus. Aí ele pega, deturpa tudo e põe você numa rua, lá, dançando, oferecendo coisas da imagem a santo, com letras totalmente contrárias, com vulgaridade, sem roupa. Mas aqui, meu irmão, olha aqui, a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E aí 21 diz assim, Miriam entoava esta canção: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. E aí às vezes você recebe uma bênção, e você não consegue nem dar um glória a Deus alto. Você recebe uma bênção com cara de defunto. Ai, glória a Deus, amém. Não, meu irmão, é para você extravasar, dançar, cantar, louvar, porque Ele sim merece o nosso louvor, Ele sim merece a nossa adoração. Mas não, aí a gente é tímido e deixa as pessoas no engano ser aparentemente mais felizes do que a gente. Não está algo errado, invertido? Outro texto, 2 Samuel 6,14. Segunda Samuel 6,14. Olha o que diz esse texto aí, ó. Davi
usava um colete sacerdotal de linho e fazia o quê? Dançava diante do Senhor. Detalhe, não sei se na tua tradução vai estar dizendo isso, mas na minha está dizendo assim: Davi usava um colete sacerdotal e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Todas as forças. Não é uma dança tímida. Já viu aquelas, os tímidos assim? Eu vi no culto do dia, até falei no culto do jovem, já vi. Aqui, ó. Davi dançava com todas as suas forças. Vamos dançar com a minha força. Por quê? Porque eu não estou dançando diante de qualquer coisinha, não. Eu estou dançando diante do poderoso, diante daquele que me deu vitória, diante daquele que tem escrevido a minha história, diante daquele que tem poder para revolucionar esse planeta. Então eu danço a Ele com todas as minhas forças. Timidez, aleluia, louve. Não, meu irmão, você não entendeu ainda para quem que você está fazendo. Tem mais um, Salmo 150. Vamos ler o Salmo 150 inteiro, vai, que eu ia só ler o versículo 4, mas é seis versículos. Salmo 150. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louve com tamborins e danças. Louvem com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Tem por que ser tímido? Tem por que achar que dançar na presença de Deus é pecado? Não tem, meu irmão. Louvem com símbolos, com tamborins. Aí por isso que eu falei que da bateria. Símbolo é prato aqui da bateria. Tamborinhos, tambores. E você vê como a igreja, né? Acho que falta conhecimento. Como era proibido um instrumento desse dentro da igreja? Falando que isso era coisa do capeta. Da onde tiraram isso? Não leram a Bíblia? Tudo que respira louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas existe sim uma dança que é condenada na Bíblia. Lá em Êxodo 32, tem uma dança que é condenada. Versículo 6 de Êxodo 32 diz assim: na manhã seguinte o povo se levantou para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Aí o 19 diz assim: quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. O que aconteceu? Moisés sobe o monte. O povo impaciente, o povo ansioso, fala: peraí, Moisés está demorando muito. Pode ser que Moisés já até morreu lá. E sei lá, acho que está na hora da gente começar a fazer uns deuses para nós. E o povo começa a colocar coisa na cabeça de Arão. Arão ouve esse povo, e aí começam a queimar ouro e fazer bezerros de ouro. E aí começa aqui, ó. Você está entendendo qual é o perigo? Você pode extravasar na presença de Deus, mas quando você está fora da presença de Deus, sabe o que acontece? Eles começaram a comer, a beber e se entregaram à farra, diz o versículo 6. Se entrega à farra, à sua própria vontade, esquece o propósito. Eu estou fazendo isso é para o meu Deus. E aí Moisés desce
E ele vê o quê? Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Esse povo estava dançando sim, mas dançando com a motivação errada, dançando para um Deus errado, dançando para o seu próprio prazer, e aí sim foi condenado. Esse tipo de dança é condenada. Marcos 6 também, 22, é outro tipo de dança que foi condenado na Bíblia. Marcos 6, 22 diz assim: sua filha também chamada Herodias entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseja e eu lhe darei, disse o rei à moça. É a dança da sedução. Ela dançou tão bem, tão bela, que seduziu o rei. E aí o rei ficou tão fascinado. É por isso que eu falo, meu irmão, isso aqui já me veio na hora já. Ó. Você vê como o diabo copia tudo? O que acontece dentro de uma casa de striptease? Mulheres dançando e homens ficam loucos e começam a fazer o quê? Joga dinheiro. Sabe onde está isso? Sabe onde começou? Aqui, ó, na Bíblia. A filha do rei dançou de uma forma tão, que agradou tanto ele, que ele ficou tão doido, ele falou assim: peça o que você quiser. Peça qualquer coisa. E sabe o que ela pediu? A cabeça de João Batista. Está entendendo o tipo de dança que é condenada? Esse tipo de dança é condenada. Não é a dança em si, mas o ambiente, a intenção e o contexto. Mas e as festas? Festa é pecado ou não? A Bíblia está cheia de festa, meu irmão. O próprio Deus, se você pegar o livro de Levíticos, pena que não vai estar aí, mas o livro de Levítico, no título já começa, as festas de Israel. Levítico 23 é as festas de Israel. Aí tem a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, a celebração do início da colheita, a festa da colheita, a festa das trombetas, só festa, a festa das cabanas. O próprio Deus instituiu festas para o povo de Israel. Lá em João 2, o que acontece? O primeiro milagre de Jesus, quem sabe vai ganhar uma bala, se alguém tiver bala para dar. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Aonde aconteceu isso? Numa festa de casamento. É por isso que tem gente que fala, tem gente que às vezes fala, Jesus era pinguço, que o primeiro milagre dele, ó como você vê, eu já vi, né, um certo bispo aí, falou, meu Deus do céu, Jesus desperdiçou o primeiro milagre dele, que ele pegou o primeiro milagre, a primeira coisa que Jesus faz é transformar água em vinho. A festa não é condenada, que é uma festa de casamento. Aí você vê lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Volta um livro aí, Lucas 15. Antes, já tem a primeira parábola, que é da ovelha perdida. No versículo 6 já fala, quando chegar, reunirá os amigos e os vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Aqui já é um motivo de festa, vamos se alegrar. Mas, o específico, parábola do filho pródigo, no versículo 24 diz, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Vamos fazer uma festa, porque alguém voltou para a igreja. Olha, talvez nós devemos usar isso, viu? Sempre que alguém voltar, sempre que alguém estiver afastado, a igreja deveria fazer uma festa, deveria fazer um banquete. Vamos voltar, vamos celebrar, vamos festejar, porque não tem pecado nenhum em festejar, não tem pecado nenhum, sabe, em se alegrar. Por quê? Porque alguém voltou, alguém se arrependeu, alguém foi alcançado, a graça de Jesus alcançou alguém. Então nós vamos celebrar, nós vamos festejar. Por quê? Se a gente não faz isso, quem faz? Lá no mundo eles não cansam de fazer isso. E por que aqui a gente não pode festejar? Mas aí tem os alertas.
Efésios 5:18 vai dizer: não se embriagueis com vinho, vamos exagerar, vamos ter moderação, limite, porque o problema não é a festa, o problema é quando a festa começa a virar libertinagem, imoralidade, excesso. O problema sempre vai ser os excessos, meus irmãos. Mas aquele que está na presença de Deus, ele extravasa assim na presença de Deus para ele, para o seu Deus. Então ele não vai fazer uma coisa em excesso, ao contrário, pelo contrário, se ele vai se exceder, ele vai se exceder na presença de Deus. Aí sim você pode se exceder, você pode ir além, você pode realmente ir até, sabe, o último suspiro. Mas agora, e os shows seculares? E os shows? O que falar dos shows? É pecado ou não? Não tem na Bíblia nenhum texto que vai falar sobre show, certo? Não tem. Mas a Bíblia ela vai nos dar direções que a gente começa a entender. Primeiro, ambiente. Influência. Testemunho. A pureza no coração. Então, quais os princípios bíblicos para isso? 1 Coríntios 10. O problema não é o lugar. O problema tem a ver com o texto, tem a ver com o que a gente está falando. Né, irmã Carmen? O problema não é o lugar. 1 Coríntios 10, 23, diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo vai te trazer benefícios. Aí, pula alguns capítulos, vai lá para o capítulo 15, de 1 Coríntios, 33. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter ou os costumes. As más companhias. Mais um texto, Filipenses 4, 8. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, para você entender bem esse contexto, a pergunta não é apenas é pecado, mas edifica. Se eu for em tal show, vai edificar? Aqui a gente tem, né, um dilema sobre a questão que nós não temos shows, mas nós temos uma grande festividade que acontece nas cidades do interior, que se chama rodeio, aonde tem alguns shows, não é? Todo ano tem. E tem igreja que já fala, é pecado, é proibido ir, crente não vai em rodeio. Já vi. Aqui a gente não fala é pecado ou não, é proibido ou não. Aqui eu te desafio a seguir o que eu vou falar para você agora. Vai edificar? Vai fortalecer a sua fé? Isso vai te aproximar ou te esfriar de Deus? Isso vai ferir a sua consciência? Isso vai afetar o seu testemunho? Porque o que define se é pecado, biblicamente falando, é se tem desobediência à palavra de Deus, violação de consciência, que é Romanos 14, eu vou ler alguns versículos de Romanos 14, você vai entender. Se algo que te domina, né? 1 Coríntios 6, 12. Ou algo que substitui Deus no seu coração. Então, resumindo de forma equilibrada para você, dança pode ser pecado? Não necessariamente. Vai depender do quê? Da intenção e do contexto. Qual a intenção e qual o contexto? Festa pode ser pecado? Não necessariamente. Vai depender do quê? Do ambiente e dos excessos.
os excessos. Porque você pode ir numa festa, não é? Uma festa de aniversário, uma festa ali que chamou, um vizinho seu que chamou. Mas ali vai depender de você. Você pode se exceder ou não. Você pode chegar ali e falar, não, estou tranquilo, não vou me exceder. Porque às vezes as festas começam até boa, né? Começa de um jeito calminho, daqui a pouco começa o pessoal a tomar uma a mais, aí a musiquinha que estava normal, daqui a pouco começa a ser umas músicas mais pesadas, é um funk. E aí vai depender de você, se você vai descer até o chão ou não. Depende de você. Se você vai tomar todas ou se você vai manter o equilíbrio. Vai depender de você, de sua consciência. Show. Pode ser pecado? Não necessariamente. Vai depender do quê? Do conteúdo, da influência e da consciência. Porque não é sobre o lugar aonde você está, é sobre quem governa o seu coração naquele lugar. Tem pessoas que não tem problema nenhum, vão lá, que nem eu vou falar por mim, meus irmãos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de música, de som. Às vezes eu já fui no rodeio e eu sentei atrás da onde o cara do som fica, só para ver o cara trabalhando ali, porque eu gosto disso. Não me afetou em nada. Não me senti vontade de ir lá para a arena. Agora eu vou dançar. Eu não sei o quê. Não senti vontade de nada disso. Não fui afetado, mas você é que sabe o que afeta a sua vida. Você é que sabe. Para mim não teve problema, mas pode ser que para você vai ter. Pode ser que para você, porque tem pessoas assim, já que eu estou aqui, eu extravase. Olha, eu não ia vir, mas já que vim, agora, depois Deus perdoa e está tudo bem. Então, não é o lugar, é sobre quem governa o seu coração naquele lugar. Então, o problema nunca foi a música, a dança, a festa. O problema sempre foi quando isso começa a ocupar o lugar que pertence a Deus. Porque tem situações que você começa de uma maneira tranquila, ouvir um tipo de música, isso não te afeta. Você ouve mas fala, não, você continua tendo gosto por louvor, mas fala a verdade, dependendo do tempo que a gente começa a ouvir, às vezes o louvor começa a ficar chato. E a gente já começa a não ter mais prazer em ouvir louvor. E aí? O problema foi a música? Não, o problema é o seu coração. Aquilo afetou o seu coração. A ponto de você falar, foi tão contaminado por aquilo que você começa a olhar, a se esfriar. Então, se aquilo começa a ocupar o lugar de Deus, é um sinal de alerta. Então, o cristão maduro não vive perguntando qual é o limite do pecado. Ele começa a perguntar, isso vai combinar com o amor que eu tenho por Jesus? Porque aí a gente tem que usar 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Porque se alguma coisa começa a dominar, se começa a substituir o tempo com Deus, se começa a moldar a sua vida e te colocar no padrão do mundo, mais do que o padrão de Cristo, aí é o problema. Aí é condenado. Aí sim é pecado. Você está entendendo? Aí sim pode se tornar pecado. Então aí entra a hora de você ajustar. Então, para a gente concluir, eu quero ler com vocês Romanos 14. Vou ler na linguagem de hoje, para ficar mais fácil de entendimento. Romanos 14, versículos 22 e 23. Diz assim, mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come,
pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre consciência? Aqui está falando sobre a consciência. A consciência. Guarde entre você mesmo e Deus aquilo que você crê a respeito de um determinado assunto, que aqui está falando se podia comer carne, Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Se teve um peso na sua consciência, já é um sinal de alerta. Não faça. Porque está dizendo aqui, quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que se não se baseia na fé é pecado. Então, o cristão que exerce a sua liberdade em Cristo, ele se sente feliz quando ele vive de uma forma que sua própria consciência não vai acusar ele por causa das suas atitudes. Agora, quando a sua consciência começa a pesar e você começa a duvidar, porque isso também é uma estratégia de Satanás. O diabo, aonde ele mais age, ele não tem poder para quase nada. Eu não sei se você sabe. O seu Deus tem todo o poder, amém? O diabo não tem poder para nada, meu irmão. Só que tem uma coisa que ele é especialista. Ele não cria nada, mas tem uma coisa que ele é especialista: trabalhar na mente. Lembra lá no jardim do Éden? Quem estava lá? Satanás. O que ele fez? O que ele fez lá? Ele teve poder, ele transformou alguma coisa, ele, fez algo mirabolante? Não. Ele só entrou na mente de Eva. Será? E colocou o que nela? Fala o que ele colocou na cabeça da Eva. Dúvida. O que está dizendo o texto aqui? Se alguém tem dúvida a respeito do que come, se entrou a dúvida, é onde o diabo começa a trabalhar. Essa é a área de Satanás. Colocar dúvida. Colocou dúvida na sua mente? Para por aí. Opa, parei. Nem vou continuar. Mas agora quem está firme em Cristo, sabe quem ele está servindo, está rendido a Ele, à vontade dEle, não tem problema com isso. E muitas vezes vai ter problema, por quê? Para você não ir, amém? Mas se tem dúvida, para. Então a liberdade cristã, que é bem vivida, acontece quando as nossas escolhas não pesam na nossa consciência. Teve peso na consciência? Para por aí. Para por aí. Quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Não se baseia na fé é pecado. Amém? Não sei se ficou claro, é pecado ou não. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Então, é pecado? Dança, festa, show? Não necessariamente. Vai depender da intenção. Agora, o que nós também não podemos, como eu falei no começo, é viver dessa forma achando que é ao contrário, é o diabo que é o criador e aqui a gente não pode fazer nada. Não, meu irmão, aqui é o lugar de você realmente extravasar na presença de Deus, de você dançar, de você cantar, de você pular. Na presença de Deus, chega dessa timidez, chega de, ai, não, eu estou cansado, ai. Aí chega no dia do jogo do Corinthians, você grita, você pula, é gol. Chega na época da Copa do Mundo, todo mundo, põe a camisa do Brasil, faz. Chega no dia da igreja, do culto, de uma celebração, de uma festa, cadê? Culto dos jovens, cadê os jovens? Jovens, vocês têm que se alegrar, se alegre, extravasem em Deus. Sabe por quê? Porque esses jovens vêm aqui para a igreja, e aqui era para realmente dançar, pular. Aí, coloca esses jovens no mundo aí para ver o que vai acontecer. Coloca eles lá, para ver se lá não vai pular, para ver se lá não vai dançar, para ver se lá não vai extravasar. E por que na igreja tem que ser assim, desse jeito? A jovem na igreja vira velho. Jovem entrou na igreja e virou idoso. Não, jovem. É na presença de Deus. O original é aqui, lá fora é falsidade, hein? Aqui é original. Aqui é o lugar original. Tudo começou em Deus. Deus criou a dança, Deus criou a festa. Foi Deus que criou. Criou os instrumentos. Foi Deus que criou, e não o contrário. Fica de pé.